Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje o meu convidado é o professor Leonardo Luiz, que é neuropsicopedagogo, e vai nos esclarecer algumas dúvidas e trazer muitas informações. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, muito obrigado, Denise, pelo convite, muito obrigado. Espero poder, dentro das nossas limitações, né, contribuir de alguma forma com os nossos ouvintes. Com certeza irá. É um prazer recebê-lo. Muito obrigada, professor, por estar aqui. Então, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história e como você escolheu essa área de atuação. Conta um pouquinho para gente. Então, eu sempre estive ligado diretamente à questão do ensino, desde os meus 16 anos, na verdade, eu venho conectado a esse mundo do ensino, da aprendizagem. A aprendizagem sempre me fascinou, o ensino sempre me fascinou, e eu tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo na igreja, ensinando, lecionando, escolas dominical e tal. Chegou um tempo em que eu já sentia o desejo e quis fazer pedagogia para me preparar mais e atender melhor, não só a demanda que já era minha clientela, mas as possíveis demandas que viessem a aparecer dentro do que tange a educação. Aí fiz pedagogia, fiz história, e ainda quando eu estava fazendo pedagogia, eu sentia uma necessidade de compreender as dificuldades de aprendizagem. Então, acho que cada um profissional, quando ainda estudante, que se dedica a fazer pedagogia, dentro daquela área, ele começa a se identificar com algo, com algumas especificidades. E eu Uhum. comecei a me identificar com a questão da dificuldade de aprendizagem. Foi lá que eu descobri a questão do TDAH em mim, e aí eu falei, não, eu preciso me aprofundar nisso e pesquisar. E quando terminei a graduação, comecei a fazer a psicopedagogia, que a psicopedagogia ela vem justamente para tentar nos dar norte, né, nessa questão no que tange às dificuldades de aprendizagem. Achei interessante, achei importante, mas não foi suficiente para mim, eu queria aprender um pouco mais, e aí fui procurar a neuropsicopedagogia, que não só trabalha a questão das dificuldades, mas as Uhum. questões do cérebro, como este cérebro aprende, né? E aí me fascinei pelo cérebro e as multiformas de aprendizagem de que ele dispõe, e comecei a atuar nessa área. Foi assim que se deu, né? As coisas foram se encaixando de forma bem adequada, né? Se adequando gradativamente, e Uhum. fui tomando gosto, e aqui estou. Olha, que bom, né? Que bom para todos que você atende, para todos os que estão te ouvindo, né? E aprendendo com você, né, professor? Muito obrigada por estar aqui conosco, né? E compartilhando aí tanta coisa nas suas redes sociais, que eu sempre acompanho, tem conteúdos maravilhosos, importantíssimos, né? Que depois nós vamos deixar aqui também para quem quiser segui-lo, acompanhar todo o conteúdo que você posta, suas lives. Então, é muito importante, né? Essas redes sociais hoje em dia é muito Sim. importante e é muito bom, né? Poder ter essa facilidade para poder comunicar, passar essas informações. Então, vamos lá, né? Vamos começar falando sobre os níveis de suporte no autismo. O que mudou, professor? Então, nós trabalhávamos, né, a questão do autismo. Antes nós tínhamos a síndrome de Asperger, nós tínhamos algumas classificações, né? Não tínhamos especificamente a questão do autismo, né? O debruçar-se, o olhar de forma significativa a construir saberes em cima da questão do autismo é nova. Então, antes se estudava outras que a própria ciência, durante um tempo, chamava de patologia, de doenças, né? Uhum. E quando o autismo ele começa a ser estudado, sobretudo aqui no Brasil, mas vindo de fora, do exterior, as pessoas começam a lidar muito com a questão do leve, moderado e severo. Então, é assim que eles começam identificando e classificando o autismo, e isso dura por um bom tempo. Ainda hoje é comum algumas pessoas tratarem dessa forma, leve,
moderado e severo. E aí, quando a gente vai nos aprofundando sobre o assunto, a gente começa a questionar. Leve para quem, né? Uhum. E o severo, será que é severo mesmo? Será que a pessoa não pode mudar? Será que eu não posso passar do severo para o moderado e, quem sabe, até para o leve? Então, todas essas são questões que vão surgindo. Nós temos, a título de informação, dois documentos de extrema importância que regem é, esse conhecimento acerca do autismo. O primeiro dele é o DSM, que está na sua quinta edição, né? É o Manual Diagnóstico de Estatísticas. Ele trabalha especificamente as questões ligadas aos transtornos mentais e é nível mundial, internacional. Então, isso é para dar um norte para que as pessoas que falem do autismo no Brasil, ao chegar nos Estados Unidos, ao chegar na China, ao chegar no Japão, ao chegar em qualquer outro país, em qualquer outro continente, em qualquer outro lugar, esteja falando a mesma linguagem. O DSM ele vem trazer esse norte e dar essa compreensão. E no Brasil, nós temos o CID, né? Que também tem, cada país tem o seu, nos Estados Unidos é ICD, né? Hoje nós temos o CID no Brasil na 11ª edição, é o que nós chamamos de CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças Mentais. O DSM, ele vai tratar os autistas, as pessoas que estão dentro do espectro, em níveis, que é o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. Essa forma de classificação ela é dada de acordo com a necessidade que cada um apresenta. Por exemplo, o nível de suporte 1 seria aquele sujeito que ele, mesmo estando dentro do espectro, ele consegue socializar, ele consegue trabalhar, ele consegue aprender de forma mais tranquila, ele consegue transitar dentro das multifaces dos saberes sem muitas barreiras, sem muitas intervenções, né? Sem precisar de muitas intervenções. E aquele que não fala, que não é verbal, que não socializa, que não consegue olhar no olho, que apresenta outras dificuldades, sobretudo no que tange à aprendizagem, seria do nível de suporte 2 ou 3. A CID, ou CID-11, ele vem trabalhar isso de uma forma mais ampliada. Enquanto que o DSM está dizendo assim, existe o nível 1, nível 2 e nível 3, o CID está dizendo o seguinte, olha só, eu não vou trabalhar com níveis, eu vou trabalhar com necessidades apenas. E essa necessidade ela se classifica da seguinte forma, a pessoa com autismo que tem o transtorno ou o transtorno mental ou a deficiência intelectual e a pessoa que não tem. Então, para o CID, tanto é que quando a gente recebe um laudo do médico, do neurologista, do psiquiatra, recebemos esse laudo na escola, nas clínicas, nos espaços terapêuticos. Quando a gente recebe esses laudos, eles não vêm com o DSM, ele vem com a CID, somente com a CID, porque o que rege aqui para nós é a CID. E aí a CID vai dizer o quê? Esta criança ou porque não é só criança, tem pessoas adultas que estão se descobrindo autistas, né? Esta pessoa precisa de um nível de suporte no que tange a aprendizagem tal. Esta pessoa tem necessidade desse e daquele terapeuta. Então, essa questão ela ainda está sendo muito trabalhada. Muitas vezes a gente fica preocupado em falar de níveis ou de leve, moderado e severo, para que isso não gere um conflito na cabeça das pessoas. Só para concluir essa primeira fala, por exemplo, muitas mães, ao saber que receber do médico, do seu neurologista, do seu psiquiatra, o diagnóstico de que a sua criança está dentro do aspecto, às vezes a criança está com 2 ou 3 anos, porque quanto mais cedo a gente descobrir, mais chance teremos de intervenção e melhoria na vida dessa pessoa, essas mães já começam a entrar em desespero. Será que meu filho é leve? Será que meu filho é severo? Será que meu filho é moderado? Qual o nível de suporte? E não dá para identificar. Por quê?
Porque nessa primeira infância, nessa fase da primeira infância, você consegue diagnosticar o autismo, o Uhum, transtorno do espectro autista, mas você não consegue detectar, o médico não consegue detectar a, a deficiência intelectual. A deficiência intelectual ela só vai ser identificada na segunda fase da infância. Não dá para identificar na primeira. Então, descarta-se qualquer possibilidade de trabalhar em cima dessa ideia de leve, moderado e severo. Isso uhum. somente depois de ter um diagnóstico também do médico dizendo que essa pessoa, além do autismo, ela está, além do transtorno do espectro autista, ela também apresenta deficiência intelectual ou deficiência. A deficiência mental já não se usa mais, é um termo que não se usa mais, né? Uhum, Usa-se apenas deficiência intelectual. uhum. Eu espero ter respondido um pouco a Nossa, isso. foi ótimo, professor. Foi uma aula. Foi muito bom. Então, realmente, porque traz uma certa confusão, né? Fica Sim, difícil para as mães entenderem. Então, acho que foi muito bem explicado, ficou bem claro, professor. Como trabalhar, professor, com as crianças com TEA dentro dos níveis de suporte? sim. Por exemplo, a criança que não é verbal, que aí, segundo o DSM-5, estaria no nível de suporte 3, né? Hum, Esta pessoa, por não apresentar a fala, por não ter uma comunicação verbal, hum, precisa se pensar em como entender, em como compreender o universo dessa criança e estabelecer uma conexão com ela. Por exemplo, como é que a gente vai alfabetizar uma criança dessa? Como é que nós vamos descobrir quando essa criança precisa ir ao banheiro, quando ela quer comer algo, quando ela está sentindo dor? Não existe, e aí eu acho que é o momento mais desesperador na vida de uma mãe, na vida de um pai, é quando ela olha para seu filho, sabe que está sentindo dor, mas não sabe o que medicar, não sabe onde está doendo, não sabe qual o problema que está sentindo, e aí precisa se estabelecer essa comunicação. Existem várias formas de se fazer isso. Mãe é milagrosa, né? As mães são milagrosas, então as mães têm o milagre de saber tudo, de conhecer tudo, porque aquela criança veio de dentro dela e existe uma conexão, eu acredito nisso, uma conexão espiritual, uma conexão muito mais além do que a ciência possa explicar, do que as neurociências possam explicar, e aí faz com que essa mãe, mesmo sem ter uma formação, sem ter um curso de psicopedagogia, educação especial, muitas vezes nem sem conhecer muito do próprio transtorno, saiba identificar o que é que seu filho tem, o que é que ele quer, o que é que ele precisa, e a partir daí suprir as suas necessidades. Mas na escola, nós podemos desenvolver várias possibilidades. É o que nós chamamos de comunicação alternativa. Se a criança não fala, eu preciso desenvolver uma comunicação alternativa. Se ela não olha nos meus olhos, eu preciso desenvolver uma maneira de me comunicar com essa criança, com essa pessoa, e de me conectar a ela, de senti-la e de me fazer sentido por ela. E aí a gente usa várias formas. Uma delas, e eu acho que a mais trabalhada, a mais estudada dentro e fora do país, são o que nós chamamos de PECs, né? Que é aquelas figuras trabalhadas que qualquer pessoa pode fazer em casa, no computador, e colar com velcro numa pasta, né, chamada pasta da comunicação, ou a pasta da comunicação alternativa. Dá trabalho. E aí muitas mães, muitos pais não querem desenvolver um outro meio de se hum, comunicar, porque para ir um passeio, para ir para a casa da vovó, para ir no médico, para ir para a escola, para ir para todo canto, a criança precisa carregar. E eu hum, digo criança porque eu trabalho muito com criança, mas a hum, pessoa dentro do aspecto, ele precisa carregar consigo aquela mala. Só que hum. eu gosto muito de falar isso com as mães, quando algumas mães me procuram. Poxa, professor, não teria outra forma sem ser o PEX, porque ter que andar com essa pastinha e tal é chato, e, às vezes a gente esquece, dá problema e tal. Eu falo o seguinte, eu falo, mãe, olha só, você é a conexão dessa criança com o mundo. Tudo que Uhum. essa criança precisar, ela vai te olhar nos olhos, e quando ela te olhar nos olhos, você vai saber. Só que, infelizmente, mães não são eternas, É. né? Elas são maravilhosas, elas são representa aí um amor
infindável para conosco, porém, elas não são eternas. Uma hora, Infelizmente, 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 não professor. são eternas. Vai chegar um momento de que essa mãezinha vai partir, essa mãezinha vai embora, e esta criança, ou esta pessoa, esse adolescente, esse jovem, ou até mesmo este adulto, vai ter que ficar com outras pessoas. E aquelas pessoas com quem ele vai ficar, talvez não tenha esse mesmo nível de comunicação, de interação e de conhecimento que é com essa criança. Então, quanto mais cedo se trabalhar uma comunicação alternativa com esta pessoa que esteja dentro do aspecto, mais chance você está dando dela desenvolver autonomia, liberdade, a ponto de, quando a mãezinha faltar, quando o papai faltar, ele poder se comunicar com o mundo sem este meio que seria o pai, né? Sem essa interlocução que seria o pai ou a mãe. E aí, nós aconselhamos, sim, usar o PECS. A criança está com fome, ela diz o que ela quer. Se ela quer comer uma fruta, tem lá a imagenzinha da fruta, ela pega, ela cola naquela pastinha. Geralmente, na frente da pasta, a gente coloca assim, uma mãozinha, eu quero. Né? A criança, então, toda hora que a criança quiser alguma coisa, aí Põe a mãozinha. ela abre a pasta, pega lá, eu quero uma maçã. Aí pega lá a maçã e coloca lá perto da mãozinha, dizendo o que quer. Eu quero ir ao banheiro. E aí especifica se quer fazer o número 1, se quer fazer o número 2, o que é que ele quer fazer, se quer água, se quer um suco. E aí tem muitas crianças que não falam, quando eles descobrem esse milagre, podemos assim dizer, da comunicação alternativa, aí eles ficam toda hora, né? Ai, que Querem comer, bonitinho. eu quero chocolate, eu quero chocolate. E aí, a pessoa que estiver trabalhando com ela vai ter que negociar, vai ter que fazer os combinados. Olha só, tem o chocolate, está aqui, mas você só vai comer isso aqui, aí pega lá outra coisa, o caderno, o livro, quando fazer a tarefa. Quando realizar toda a tarefinha, quando fizer todo o combinado, aí você vai ter direito a isso aqui, você vai ter direito ao lanche, você vai ter direito ao celular, você vai ter direito ao vídeo, ou seja lá o que for negociado com aquela criança. Esta é uma das comunicações que nós podemos ter de forma alternativa, mas existem inúmeras delas, inúmeras. Professor, é importantíssimo, né, o que você falou. É uma dor das mães, assim como eu, né? A gente sempre tem essa preocupação, como eu tenho meu filho também. É, e o dia que eu partir, como é que vai ser? Quem vai cuidar dele, né? No caso, os irmãos, ou em alguns casos, né, algum familiar, né? Como vai ser essa comunicação? Meu filho é verbal, mas tem muitas crianças que não são. Então, é muito importante que haja essa autonomia realmente, que essa criança consiga se comunicar, como você disse, não só com a mãe, mas com outras pessoas também, né? Para que ela consiga ser ouvida, que ela consiga ser atendida em suas necessidades. É muito importante. E uma coisa também muito importante que a gente não pode deixar de falar, né, professor, que a gente havia conversado sobre isso, e você até comentou, olha, a importância de cuidar de quem cuida, né? Como você vê essa atenção aí que a gente precisa ter, que as mães precisam ter consigo mesmas? De extrema necessidade, porque eu costumo dizer isso, né, geralmente em minhas falas, sempre que eu tenho oportunidade de trabalhar ou de falar com alguém relacionado a isso, eu explico, deixo isso bem claro para as mães, principalmente para as mães, porque geralmente elas são quem estão ali na linha de frente, Uhum. diretamente com aquela situação. Seja esse filho, esteja esse filho dentro do aspecto ou não, né? Tenha uma deficiência intelectual, uma deficiência cognitiva, uma deficiência física, ou qualquer das deficiências, as mães sempre estão na linha de frente. Sem contar que eu faço atendimento terapêutico, atendo em consultórios, em clínicas, e é muito grande a demanda de mães que estão sozinhas. Muitos pais, ao saberem que os filhos estão dentro do espectro autista, eles vão embora, abandonam a família e essa mãe assume essa criação sozinha, né? Porque é complicado, existe uma questão aí, a questão do luto, por exemplo, que muita gente não sabe como trabalhar isso, precisa de terapia, precisa de ajuda, precisa do psicólogo, porque a mãe e o pai idealizaram um filho X, né? Uhum. Filho que vai ser jogador de futebol, que vai ser médico, que vai ser advogado e tal. Idealizam um filho. Este filho não vem.
e ela recebe um filho que está dentro do transtorno do espectro autista, mas que tem também algumas comorbidades como deficiência intelectual, como o TOD, o TDAH, e às vezes precisa tomar várias medicações durante o dia, e as mães não sabem como lidar com isso. É preciso passar por um processo de luto, que nós chamamos de luto, que é sepultar aquele filho que ela idealizou e aprender a conviver com este filho que ela recebeu. Sim. Muitos pais não conseguem fazer isso. É, Mães têm uma verdade. facilidade maior por causa da questão do apego, da maternidade, aquela questão que eu falo que a ciência não consegue explicar, que é Uhum. transcendental, né? Então, as mães acabam ficando. E aí, quando essas mães ficam, eu atendia uma mãezinha que ela dizia assim, Uhum. eu não posso mais ir festa, ninguém me convida para festa, porque o meu filho, quando chega lá, ele quebra tudo, ele mexe em tudo, às vezes ele tem uma crise por causa do barulho e tal, e aí acaba incomodando as pessoas, e por causa disso, nós não somos convidados para a festa, a nossa família não nos visita, é só eu e eu mesma, não tem mais ninguém. Solidão, né, professor? Solidão. E aí Solidão, né? você olha para essas mães, às vezes mães com 30, 40 anos, que estão assim acabadas, que estão é, fragilizadas emocionalmente, porque não tem quem cuide delas. E aí Uhum. elas precisam se cuidar, elas precisam de ajuda. Então existe uma importância muito grande. Eu, por exemplo, eu faço questão de todas as crianças, todas as pessoas que eu atendo, que eu faço atendimento, eu quero conversar com o pai e com a mãe. Nem sempre o pai aparece, mas com a mãe é indispensável. E aí eu procuro se tem avós, se tem tio, se tem alguém mais próximo que possa vir também para essa conversa, para essa interação, porque ali eu começo a dar dica. Eu acho não adianta tratarmos a criança, tratarmos é uma expressão que a gente não gosta de usar, porque não é doença, né? Mas cuidar, prestar uma assistência à criança e não prestar essa assistência também à mãe. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu deixo no final das minhas terapias 10 minutos para falar com a mãe. Eu tenho 50 minutos, então eu trabalho 40 minutos com a criança e peço para a mãe entrar e faço 10 minutinhos, 15 minutinhos com a mãe, porque às vezes elas precisam ser ouvidas, elas precisam, olha só, eu estou aqui, tá bom? E às vezes elas só precisam disso, de É alguém que diga, verdade. eu estou aqui, conta É, comigo, um é. abraço, saber que a hora que precisar de ligar, de fazer um questionamento, de fazer uma pergunta, de tirar uma dúvida, existe alguém que possa lhe dar essa assistência. E você Com que está certeza. ouvindo, que vai ouvir depois a nossa fala, se você conhece alguém assim, ajude, ofereça Uhum. ajuda para ficar um pouco com a criança, para ajudar a levar na escola, porque essas mães precisam desse cuidado, elas estão sofrendo muito. É É, importante cuidar de quem cuida. com certeza, professor. Às vezes, como você disse, um momentinho, ficar com a criança para essa mãe ir no supermercado, para essa mãe ir fazer uma unha, Isso, que é o momento que ela vai ter ali para ela, né? Fazer alguma coisa que ela precise, ou ter um momentinho sozinha, descansando. E se tiver alguém para fazer isso de vez em quando, já vai fazer muita diferença na vida com dessa mãe. certeza. E o mais importante, vai se sentir acolhida, né, professor? Vai Sim. sentir que não está sozinha. Que bacana, é isso mesmo. E antes de terminarmos, você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Fique à vontade. Sim, a mensagem seria o seguinte, principalmente a questão da comunicação. Nós falamos da comunicação alternativa aqui, mas esse é um assunto que, se nós fôssemos falar mesmo, explicar com detalhes, nós ficaríamos aqui a noite toda falando, porque é um assunto de extrema relevância. Existe um escritor, um autor americano, chamado, eu até escrevi o nome dele aqui para não esquecer, é, Felipe, Felipe Conda. Ele diz o seguinte: existe uma comunicação certa para cada pessoa. Uhum. Então, assim, não, olha, eu ouvi o neuropsicopedagogo, o professor Leonardo Luiz, falando que a gente pode usar o PEC que vai dar certo. Existe uma comunicação alternativa para cada Para cada pessoa, pessoa. para Tem que. cada necessidade. Então, não é porque Descobrir, funciona né? não é porque funciona com o Joãozinho, vai funcionar com a Mariazinha, não. E aí
os pais, junto com os seus terapeutas, é que vão descobrir a melhor forma, e a escola, o papel da escola é importantíssimo, vão descobrir como trabalhar essa questão da melhor forma possível. E deixar a seguinte frase, ou a seguinte expressão, o seguinte pensamento para as pessoas que estão nos ouvindo. Nós precisamos olhar sempre para as pessoas com deficiência, não apenas vendo as suas deficiências, as suas limitações. Isso nós sabemos, elas têm. E nós também temos as nossas. Sim. Mas todas elas têm um potencial extraordinário dentro de si, que só precisa ser explorado e estimulado. E se você tiver um olhar de empatia, de amor, de amorosidade, de carinho, e estender a mão, uma escuta sensível, um olhar atento, oferecendo sempre ajuda, sempre que puder, com certeza fará uma diferença enorme na vida deles, que serão beneficiados de forma direta, mas nas nossas vidas também, daqueles que fizerem isso, porque todas as vezes que nós nos propusemos, ou nos propomos a ensinar e a doar amor, carinho e atenção, nós nos enriquecemos muito mais. Então, é esse pensamento que fica para todos aqueles que estão nos ouvindo. Nossa, que lindo pensamento, professor. Aqueceu o meu coração e tenho certeza que aqueceu o coração das mãezinhas que estão nos assistindo também. Muito obrigada pela sua presença, professor. Sou eu quem agradeço, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com você e poder trazer essa contribuição tão singela. A honra foi toda minha. Muito obrigada, professor, toda nossa. Muito obrigada. E eu Obrigado. agradeço a cada um de vocês que assistiram esse vídeo até agora. E se foi importante para vocês esse conteúdo, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Muito obrigada. Fiquem com Deus.